Mercado de TI brasileiro enfrenta crise de talentos. Estudo feito pelo Brascom mostra que o país forma 53 mil profissionais por ano, ante a necessidade média anual de 159 mil. Um déficit acumulado de 530 mil vagas no período. Especialista da Yellow destaca estratégias para busca e retenção de novos talentos. Beleza, essa é uma notícia de 25 de agosto de 2025. Hoje, o dia que a gente está gravando, que faz umas 2, 3 semanas atrás, né? Uhum. Vamos ver aqui. Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, blá blá, Brascom, estimou um déficit de 106 mil profissionais. Bem, eu dei uma lidinha nessa notícia previamente, Uhum. e existem alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração, né? O primeiro deles é que essa notícia ela é baseada num estudo feito em 2021, que, como nós sabemos, né, até aqui a gente só está repetindo isso, mas Deschamps falou, o Akita falou, quando o mercado ainda estava meio hypado ainda, né? Então Uhum. esse daí foi feita dentro de uma projeção, tipo assim, errada. Era uma projeção tipo assim, o contexto que estava sendo feito na época não confere com a realidade que vivemos hoje, né? Uhum. Era totalmente diferente. Pós não, né? Ainda era pandemia, tudo. A necessidade de profissionais de tecnologia nessa época era um absurdo, né? E até como a gente aprendeu com a Akita, né, na análise de que ele fez, tinha essa questão do, digamos assim, deles armazenarem talentos ou profissionais na Uhum. esperança de que o crescimento continuaria e eles teriam, digamos, recursos, né, recursos de pessoas para poder, então, acompanhar esse desenvolvimento. Mas, infelizmente, né, que nem a gente também aprendeu com o Deschamps falando, né, com a chegada da inteligência artificial, o negócio ficou mais difícil, né? Com certeza. Daí entra aquela questão. O que é? Se o mercado tá ok pros júniors, né? Eu acho que com certeza hoje, em 2025, tá totalmente o contrário do que era em 2021, principalmente para os júniors por si só, porque existe ainda talvez um déficit, porém esse déficit ele é muito mais concentrado em pessoas qualificadas. Por mais que você seja júnior, eles procuram o mínimo de requisitos em uma pessoa, né? O mínimo de qualidade numa pessoa. Que na época, lá em 2021, 2020 até, era tipo, tá, você sabe ligar o computador? Então vem pra nossa empresa que a gente te ensina, né? Acho que hoje não tá Verdade. tão assim. O pessoal procura Ah, um pessoal mais bem qualificado, né? eu falo por experiência própria, né? Eu entrei na área de TI recentemente, então eu até me considero quase que um júnior ali. Porém, na minha experiência profissional ao longo da vida, você nota que algum anúncio de vagas existe o que eles chamam de régua de corte. Então, às vezes, por exemplo, que a gente vê, às vezes, na descrição da vaga, eles estão pedindo, pô, meu, só falta ser astronauta, ter pousado em Sim. Marte. Tipo assim, umas coisas absurdas, assim, mas porque não é que a vaga realmente necessite daquilo. Uhum. Mas é uma regra de corte, porque hoje, como tem muita gente no mercado, entrando né, fazendo cursos e tal, que se sentem aptas a entrarem, ou pelo menos que estão, como se fala, que nem essa matéria aí. Essa matéria alimenta falsas esperanças, né? Com certeza. Com Então, tipo, certeza. o cara entra, o cara lê uma matéria dessa, não, 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 tá dando boa, tá dando boa, tá com déficit, daí o cara faz um cursinho lá, tal, quando chega na hora, ele tá lá tentando entrar na área, não consegue, não consegue, daí o cara se desanima. Exatamente. As pessoas acham também que por existir esse déficit, ela vai fazer a faculdade lá, não que a faculdade seja ruim, que ela não vai precisar estudar o suficiente para conseguir um emprego, entendeu? Isso, Tipo, é só ela estar verdade, matriculada ou sei lá que ela vai conseguir um emprego. E não é bem assim que funciona. Porque se verdade. você pegar hoje, por exemplo, a minha área que é de cibersegurança, ela tá um pouco mais no hype por agora, então as empresas ainda têm uma paciência de explicar para a pessoa, para pegar uma pessoa mais crua e ir ensinando ela a como fazer certas coisas. E óbvio, Sim. tem muitas áreas dentro de cibersegurança, mas o que mais contratam é tipo suporte, SOC, esse tipo de coisa, porque
a pessoa não precisa, às vezes, de um conhecimento tão exacerbado, assim, sabe? Precisa, tipo, às vezes monitorar alguma coisa e etc. E escalonar para aquelas pessoas que têm um nível de senioridade maior, né? O mercado de TI como um todo, assim, principalmente partindo dessas notícias, assim, ele é bem, não mentiroso, não é esse o termo correto, mas ele é bem exigente, né? Agora, assim, pelo menos por agora. Existe também aquela falsa esperança que também é anunciada, se vê em alguns, seja posts, seja matérias tendenciosas, né, que Uhum. fala dos altos salários, né? E Sim. daí você vê muita gente largando o que tá fazendo. Agora nem tanto, mas eu me lembro que quando eu tava estudando, você via gente, tipo assim, pô, meu, tá dando dinheiro, vou entrar na área, vou entrar na área. Uhum. E hoje a grande realidade que você vê, de modo geral, não é só na área de TI, né? Uhum. Mas, tipo, de modo geral, os salários não estão entrando naquela categoria que a galera esperava, que aquelas matérias faziam a cabeça da galera, falando, não, você vai ficar rico, cara. É só aprender Sim. JavaScript que você vai ganhar rios de dinheiro. Aham. É tipo, em um mês você tá com um trabalho fora do Brasil É. e é isso. Vai ganhar US$ 50.000 por mês e, porra, vai que dá boa. Pô, Você vai trabalhar na Microsoft mês que vem, entendeu? Só que até antes tinha, né? Os salários eram mais altos antes, no começo de tudo, né? Só que aí as empresas foram nivelando a galera e nivelando também o salário, porque não dá pra você pagar, sei lá, pô, antes tinha vaga pagando 6 conto pra um cara que tinha um conhecimento meio básico, assim, entre aspas, né? E tipo, porra, R$ 6.000 é um bom salário pra quem inicia na área, enfim. Antes existia. Hoje em dia é impossível você conseguir um trabalho desse. com um nível de conhecimento básico, realmente. É, exato, sim. A única coisa que eu fico pensando, né, quando, na minha época, quando eu tava estudando, não faz tanto tempo assim, Uhum. né, terminei a faculdade em 2021, mas enquanto tava fazendo a faculdade ali e tal, ficava olhando, né, admirando aquela galera, tipo, porque foi em 2019 ali, 2020, início de 2020, né, 2020, porque foi antes da pandemia ali, pô, tinha gente que pegava, que nem você comentou, né, que o cara só sabia escrever o nome ali, ele Sim. já conseguia já um trampo. E eu falava, nossa, que da hora, da hora. Só que eu não podia me arriscar nisso daí, porque era pai, né, pai de família, não Uhum. poderia. E ficava ali, e eu me achando incapaz, ou como fala, nossa, o cara deve estar manjando já, não sei o quê. Eu, tipo, não me sentia confiante o suficiente pra poder entrar, né? Uhum. Ficava me segurando, falando assim, não, eu vou ficar aqui e tal, porque eu preciso pagar as contas, não posso entrar numa onda dessa, vai que amanhã eu sou mandado embora, e daí vou trocar o certo pelo duvidoso, e fiquei me enrolando. Uhum. Quando eu terminei a faculdade em 2021, cara, daí eu comecei, beleza, agora eu terminei a faculdade, vou começar a mandar currículo. Cara, não deu. Eu levei 2 anos, cara. Foi em 2023, final de 2023, que eu fui conseguir pegar a minha primeira vaga, cara. Uhum. Então, tipo, isso que em 2021 ainda tava meio hypado o negócio. Só que o cara olhava a minha idade assim, talvez, né? Não Uhum. quero dar uma de vítima aqui, não. Mas, tipo assim, os caras talvez olhavam assim e falavam, pô, o cara nunca trabalhou na área, o cara. Eu não fiz estágio, porque não tinha como fazer estágio. O Sim. cara olhava e falava, não tá tão bom assim. Uhum. E daí fui 2 anos tentando entrar e tal, e até que um dia, uma boa pessoa, um amigo meu, na verdade, né, que é aí que tá, entra a parada do networking aí. Sim. Um amigo meu falou assim, pô, André, estamos precisando de um cara assim, assim, assado, você manja disso? Eu falei, cara, se eu não manjo, eu vou manjar, velho. Sim. Corri atrás, meti a cara e, tipo, deu certo, graças a Deus. É aquela pegada de virar sênior em um ano, né? É, O que você é faz? bem essa mesmo. Tipo assim, meu irmão, mano, se precisar, precisa ir pra lua, beleza, mano, deixa eu botar um fogo no rojão aqui. Aham. É tipo, Dá tem, uma- tem um meme até de uma foto assim, o cara tá num jato, um caça assim, e ele tá lendo o manual do caça de como pousar, sabe? Tá, levantei e vou. E agora? O que que eu faço? E o mais louco que eu acho também, cara, que é um pouco comédia também, é a questão que, tipo, você chega no LinkedIn, é a coisa mais louca que tem. Porque as vagas estão, tipo, meio que exagerando os requisitos, mas também a galera também, pô, meu, que tem de expert lá naquele LinkedIn. Uhum, sim, cara.
Ah, não, os caras são, Aham. né? Na, na, Eu vi. na minha área existe uma coisa interessante até que vira um pouco de zoação no meio, assim. A minha área é muito baseada em certificações, né? Tipo, e existem certificações muito difíceis e que custam o olho da cara. Aí a pessoa meio que tá, tipo, estudando para aquela certificação ainda, dela coloca já no LinkedIn dela, naquelas palavras-chave, assim, tipo, sei Aham, lá, OSCP in progress. Né? Tipo, aham, ele nem sim. fez ainda o bagulho, nem comprou o voucher da prova ainda, mas tá lá, in progress, entendeu? Porque, tipo, tem que dar uma floreada também, né? Porque, meu É. Deus, cara, tem um monte de E- especialista, cara. Isso que eu acho paia, cara. Eu acho ruim isso daí. Porque Uhum, meio que você tem que ganhar os outros na lábia, entendeu? Tipo, uhum, eu não tenho perfil de poder fazer esse tipo de venda, entendeu? uhum, Eu gosto, assim, mais tipo de falar que é a real, entendeu? uhum, Então, que nem eu, quando eu converso, assim, com os outros, assim, e eles falam, tá, André, que estágio você tá, não sei o quê. Sim, pô, eu poderia contar mó história e falar assim, ó, lá no serviço lá, cara, os caras não fazem nada sem eu lá. Eu posso inventar, entender? Tipo assim, eu trabalho na área de dados, eu sou engenheiro de dados. Eu estudei durante o tempo da faculdade e os 2 anos que eu fiquei, eu estudei para poder ser back-end. E a primeira uhum, oportunidade que pintou para mim foi um engenheiro de dados. Eu falei, é essa mesmo, e vamos que vamos. uhum, Não vamos deixar o bonde passar, não. Daí, poderia contar uma história, mas, tipo assim, não é a real. uhum. Em tese, existe um ponto de realidade nisso, porém, a maioria das pessoas exageram demais para poder se parecerem assim, sabe? Uhum. Como, sei lá, parecerem como um gigante da tecnologia, mas chega no fim não é tudo aquilo, né? Sim, aham. Mas é, Pior que é, é. é meio que no meio que a galera de marketing também, né? Uhum. Eu até entendo um pouco disso, porque eu vim do marketing, né? Trabalhei com isso mais de 5 anos. Em algumas pessoas, no TI em geral, falta um pouco disso, das pessoas saberem se vender da forma certa e comunicação, enfim, N fatores. Mas só que as pessoas que têm um pouquinho mais já exageram muito, assim. Existem 1 milhão de perfis da minha área que o cara lá se diz pen tester. Entendeu? Tipo, não, eu sou o pen tester. Aí você entra no LinkedIn do cara, o cara ele trabalha como suporte, formatando máquina. Não tem problema nenhum o cara trabalhar como suporte formatando máquina. Mas não diga que você é pen tester, entendeu? O cara não tem nenhuma certificação, nada, zero conteúdo. O cara baixou um Kali Linux no computador dele e pronto, eu sou pen tester. Eu tive algumas oportunidades, talvez, de poder mentir para tentar me crescer, mas eu também sou que nem você. Eu tenho o pé no chão bem forte, assim, porque eu tenho medo, pelo menos, de às vezes acabar me metendo numa coisa que eu não vou dar conta e acabar me queimando por aquilo, entendeu? Então, não vale a pena no final das contas você pegar e fazer esse tipo de coisa. O que vale a pena é fazer igual você fez, de tipo, pô, existe essa vaga aqui, cara, você quer e existe também uma confiança por trás, por ter sido uma indicação, né, enfim, e saber do teu potencial, mas você entender que você dá conta de verdade daquilo. Porque senão, se você mente no teu currículo ou floreia ele demais, quando você chegar lá para fazer o que precisa ser feito, você não vai dar conta, entendeu? Você vai se queimar. O mercado, querendo ou não, eles se conversam muito. Aham. Então, às vezes você acaba ficando mal falado, enfim, essas coisas acontecem, é normal. Ainda mais no setor privado. E, tipo, já teve projetos que me ofereceram para eu tocar. E eu falei, cara, eu não eu não consigo, entendeu? Uhum. Não joga pra mim porque eu sei que vai dar ruim. Mas eu conheço pessoas que conseguem fazer. Então aí partia essa coisa do networking também, de indicar pessoas, enfim. Arriscar tudo assim e falar, não, eu vou fazer. Existe alguns pontos a se considerar, assim. Mas assim, é que nem no meu caso foi o seguinte, eu não fui do zero a Uhum, 80, né? Do 8 a 80 quando eu peguei a vaga. Eu já tinha já uma vivência, digamos assim, eu estudava, eu sempre uhum, tentava aplicar o que eu estudava, né? uhum, Então, tipo assim, teve não foi uma coisa assim que, você precisa aprender. Então, basicamente, SQL, que é para engenheiro de dados, né? O que pediam, o mínimo, assim, era SQL, Python, ter algum Bash Script,
ali, tipo assim, o básico, assim, digamos. Uhum. Isso daí eu meio que já tinha. Então, eu só tentei colocar aquilo lá dentro do contexto de engenharia de dados, entendeu? Então, Uhum. foi uma transição mais tranquila, assim, sabe? Sim. Que é o que você vê, que nem você comentou, né? Pessoas que, tipo assim, nível básico de experiência, querendo meter um migué e eu, querendo ou não, é uma consequência do mercado, né? Um sintoma. Uhum. O mercado tá, como a gente tava comentando, né? Que como o mercado tá meio limitado pra júnior, pô, Uhum. o cara vai fazer de tudo pra poder. Não, mano, eu sou mais, velho. Uhum. Eu sou o júnior, cara. Sou o Neo do Matrix, cara. Sim. Tipo, então é. Eu entendo a postura, entendeu? Dos caras. Porque, Uhum. cara, é horrível. Porque, principalmente pra aquela galera que gosta da área. Uhum. Tem uns caras que gostam da área de TI. O cara quer viver para aquilo, entendeu? Não é aquele cara que entrou no hype só porque viu o salário, só porque viu que tá, né, viu notícia que tá faltando gente. Não, Uhum. tem aqueles caras que gostam mesmo. E, tipo, você concorrer, você tá concorrendo com uma galera que às vezes não tá ali pela profissão em si, sabe? Uhum. Daí o cara fica meio desesperado e o cara vai fazer isso, entendeu? Uhum. Então E hoje, querendo ou não, eu não sei como que tá a tua área de dados, mas na minha área de segurança, cara, é bem entre aspas isso que eu vou falar, mas é fácil você se destacar. Porque eu vejo que está acontecendo muito disso, das pessoas entrarem por hype, porque segurança está crescendo muito agora. A galera não tá fazendo o mínimo, sabe? Tipo, e quando faz o mínimo, se contenta com aquilo. Então, se você. Aí, voltando àquela brincadeira de virar sênior em um ano, é no sentido de você estudar o suficiente para conseguir o máximo de conhecimento possível em menos tempo. uhum, Então, e tipo, não querer abraçar tudo de uma vez, porque não dá. E você só vai se enfiar numas buchas, mas ter consciência disso e, tipo, manter a consistência de estudo, enfim, etc. Porque aí sim eu acho que você se torna esse júnior que consegue o emprego, entendeu? Porque aí você vai passar na frente de uma galera que tá aplicando só por aplicar. E na hora do vamos ver, que é o teste prático ali, né? Você vai conseguir se destacar, mesmo que aquela outra pessoa se venda muito bem. Porque eu não sei como que foi o teu, mas o meu eu tive uma para entrar na empresa onde eu tô hoje, eles me deram, acho que se eu não me engano, foram 3 folhas com diferentes questões, um mapa de rede assim, para eu responder se, pô, tal servidor se comunicava com tal servidor, qual servidor esse firewall tava protegendo, sabe? Tipo, esse tipo de questão, assim, para já ter uma ideia de como que a pessoa tá em relação a conhecimento e não pegar, às vezes, essa galera que fala, não, eu sou muito fera, mas não é tanto assim. uhum. No meu foi um projeto prático. Me deram 5 dias para poder entregar o projeto. Uhum, Era consumir uma API de um. É um site que tem um Alcorão online em várias versões do Alcorão. uhum, Eu tinha que entrar, consumir essa API, salvar os dados, né? De 3 versões ou 6 versões diferentes em um banco de dados SQL, semi-estruturado, então, JSON. Então eu usei um Postgres para poder armazenar o JSON. uhum, E daí criar views a partir desse JSON para poder fazer a leitura de dados de uma forma mais estruturada, né? uhum, Então foi tranquilo fazer, porque eu tinha que entregar o projeto pronto, ele só tinha que rodar e esse negócio ia fazer tudo sozinho, entendeu? Então, uhum, tipo, criei os scripts, né? Os bash script para poder uhum, fazer toda a questão de iniciar container, criar todos os negócios, e Python para poder fazer toda a questão de consumir as APIs, trazer os dados para os bancos de dados e tal. uhum. Enfim. Ah, que massa. Foi uma coisa assim, bem tranquila. Foi bem. Eu tive 5 dias, né? Foi 5 dias que eu tive que fazer. Uhum. E eu trabalhava ainda, tinha que trabalhar. Então foi assim, foi meio correria, mas Mas deu deu boa, assim, certo. graças a Deus deu boa. Aham. Deixa eu te fazer até uma pergunta agora. Tipo, por exemplo, hoje, se uma pessoa que não tá no mercado de TI, ela não. Ela gosta, tal, enfim, mas ela não tá trabalhando no mercado de TI. Ela pega vê essa notícia aqui, pô, mercado de TI em crise e tudo mais.
tem vaga pra caramba e etc e tudo. Você acha que hoje, pra tua área, o júnior, para ele conseguir um emprego nessa área, você acha que o básico que você tinha quando você conseguiu o teu emprego, hoje ele consegue também um emprego nessa área? Ou ele precisa estar mais afiado, assim? Ele precisa ter mais conhecimento em cloud, coisa que eu não tinha nada, eu tinha zero conhecimento Uhum, em cloud service, né? Tipo, na época. uhum, Hoje a maioria das empresas tem a estrutura de dados dela na cloud, né? Então, uhum, tipo, querendo ou não, o conhecimento é aplicável na cloud normal. A questão é o seguinte, que geralmente quem faz a primeira tipo assim, a primeira peneirada são pessoas que, embora eles conhecem alguns termos tecnológicos, eles têm uma noção de tecnologia, eles não têm o conhecimento aprofundado. Então, tipo, pô, eles vão olhar assim, o cara passou o requisito pra eles e falou assim, ó, o cara que vai ter que trabalhar aqui, a pessoa que vai ter que trabalhar aqui, ela tem que manjar de AWS. uhum, Daí eles vão ver alguém lá, tal, daí vê o cara não tem conhecimento em cloud service. Daí, pô, já tesoura o cara. Daí, às vezes, vê um cara que tem conhecimento em GCP, que é o AWS da Google, né? Pra quem uhum, não. E vai olhar e falar, mas não é AWS, entendeu? uhum, Claro, existem pessoas da RH que têm conhecimento, vai falar assim, não, eu entendo que AWS alguns tech recruiters que tem, mas tem outros tech recruiters, dependendo do tamanho da empresa, que não tem essa- esse conhecimento também, uhum, entendeu? Então, tipo, não que o cara tem que saber tudo, mas, tipo assim, ele vai ter que contar da sorte uhum. e mais também ter conhecimento nessas novas tecnologias. Assim, o basicão de 2 anos atrás eu acho que já não é o basicão de hoje, entendeu? Uhum. Mudou bastante. Pô, não, é bom passar isso também pra galera, porque esse tipo de chamada, assim, às vezes acaba enganando muito, né? O pessoal. Sim. O pessoal começa a estudar, talvez de uma maneira equivocada e etc., e acaba se frustrando. E, pô, isso é ruim, né? Porque às vezes o cara sempre quis trabalhar com isso, mas chegou lá e, pô, não conseguiu um emprego nos primeiros 6 meses. Igual, pô, você demorou 2 anos pra conseguir. Óbvio, existiam questões em cima disso. Mas o cara tem que entender também que não é em 3 meses que você vai ter a melhor vaga do mundo e, Isso é enfim. verdade. Trabalhava show de fábrica e Uhum. fiquei trabalhando até apertar por primeira oportunidade. E independente do que apareceu, eu agarrei e fui. Uhum. É. Quem sabe no futuro eu volte para a área de desenvolvimento de software, né? Uhum. Mas agora, pior que eu gostei da área, cara. Achei bacana a área. Uhum. Então, é aquele negócio, cara. Tipo, infelizmente hoje o júnior, ele vai continuar sendo júnior, certo? O que eu quero dizer com isso? Independente de quanto tempo passa, o hype passa ou não, o júnior, ele vai entrar como júnior, infelizmente. A questão é o seguinte, é que o nível que os júniors têm vão diferir das épocas, entendeu? Uhum. Vamos dizer, um mecânico sei lá de 1990, vai. O cara manjando sei lá, carburador tava ok. Uhum. Quando vieram as injeções eletrônicas, logo ele precisava se dar uns pulos a mais pra ele ainda continuar, entendeu? Sendo Uhum. manjando aquilo lá. Então, tipo assim, no sentido, pode ser que ter sido o meu exemplo, ter sido uma Não, não, porcaria, foi bom, sim. mas o júnior, tipo assim, ele vai entrar ainda como júnior, porém, não é como se, tipo assim, as pessoas estivessem querendo contratar sêniors como júnior. Não é Uhum. isso. Porque o sênior, querendo ou não, hoje também, ele precisa de novas, digamos assim, novos conhecimentos. Que é uma a área de TI é uma coisa que você nunca vai parar de estudar, entendeu? Uhum. Mas é que, por causa da época e da quantidade de pessoas, existe a régua de corte e existe a necessidade real de precisar de gênios, de júniors, mais com um nível de conhecimento mais elevado, né? Uhum. Com isso, a gente tem que só entender que você, obviamente, vai precisar de um conhecimento prévio, você vai precisar sempre estar se atualizando, porque por mais que existam milhões de vagas, a demanda sempre acaba mudando, sempre vai se alterando, enfim. O importante, eu acho que é o mais importante de tudo, é você não desistir fácil, né? Porque não vai ser fácil de arranjar a primeira vaga,
mas também depois quando você consegue a primeira oportunidade e se você se esforça para continuar, aí, meu, a chance de crescimento é 99%, assim. 99%. Ainda mais se você souber escolher as skills certas e etc, tanto para sua área técnica quanto para sua área não técnica, né? Que, querendo ou não, acaba às vezes faltando muito na galera hoje.